Eu quero ler o livro de Êxodo, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos repetir junto? Marchem. Glória a Deus. Marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, o Senhor nos chamou e não nos chamou por acaso ou nem não sem um propósito, não sem um objetivo, não por sem uma razão, mas Ele nos chamou porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para me reconciliar com Ele. E a nossa reconciliação com Deus significa dizer que nós temos um futuro, que nós temos uma vida eterna a viver, porque aquele que está com Deus, ele não morre. Aqueles que estão sem Deus, indo após os seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, eles vão morrer, porque a vida está no Senhor, Ele é a própria vida. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o Senhor nos chamou com um propósito, a vida eterna. E quando eu vejo um crente querendo se desviar do caminho do Senhor, é que ele perdeu a visão, ele perdeu o foco, ele perdeu a esperança daquilo que ele cria. Não existe outra razão. Não existe a ideia de que eu vou ser crente para Jesus me abençoar e me dar o que eu quero aqui na terra. Não. As bênçãos são consequência da sua bondade que Ele pode nos dar. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo é um dia contemplar a face que pagou o preço por mim. Um dia eu viver a realidade de contemplar a face do meu Salvador. É por amor a Ele, aquele que me dá a vida. Então eu sou especial para Ele, porque Ele me amou de tal forma que morreu por mim. Então nós temos um alvo, é a glória, é a terra da promessa, é a Canaã celestial. No texto que lemos, quem conhece as Escrituras sabe de que está falando esse ponto culminante da travessia do povo pelo Mar Vermelho, onde Moisés vinha conduzindo eles da terra do Egito e agora estavam diante do Mar Vermelho. E tinham chamado esse povo. O Senhor tinha escolhido, tinha prometido a Abraão que da sua descendência teria uma grande nação que seria inumerável como a areia do mar e as estrelas do céu. E esse povo agora eram aproximadamente 2 milhões de pessoas que estavam na terra do Egito. Como é que a gente sabe que era 2 milhões de pessoas? Aproximadamente, alguns dizem que é 3 milhões, né? Mas a gente pode fazer uma conta rapidinho assim, baseado no que a Escritura diz. A Bíblia diz que era 600 mil homens de pé. 600 mil homens de pé. Quando fala 600 mil homens, eram homens acima de 20 anos, o que podia pegar na espada para ir à batalha. Aqui no Brasil, 18 anos, o homem é de maior. Está pronto para ir para a batalha, né? É de maior. Então a Bíblia diz que era 600 mil homens de pé, sem contar com mulheres e nem crianças. Considerando que tinha gente muito mais do que 20 anos, então era 600 mil homens. E se cada um desses homens já tivesse uma esposa, já faz 1.200.000. E se cada um deles tivesse 2 filhos, aí bota aí mais, né? Mais 1.200.000, já dá 2.400.000 pessoas. E geralmente as pessoas tinham muitos filhos.
considerando a média de 2 filhos. Então, realmente há a possibilidade de ter um grande número de pessoas. Sem contar com mulheres, que era 600 mil homens, sem contar com as mulheres e nem as crianças. Então, o que acontece? Agora, o Senhor resolveu tirar o povo, porque o povo estava oprimido no Egito. E o Egito simboliza o mundo, que escraviza o homem, que oprime o homem com o pecado, e o homem agora está sufocado. E no caso era o povo de Deus, que era descendência de Jacó, de Abraão. E o Senhor enviou Moisés, e quando eles, depois das pragas, chegou a um ponto culminante, onde o Senhor determinou para Moisés que não vá pelo caminho das nações, que era o caminho numa linha reta que ia direto para a estrada chamada Estrada dos Filisteus, mas o Senhor desviou o povo por um caminho diferente, pelo deserto, próximo ao Mar Vermelho. Levou, se vocês olharem nos mapas que vem nas Bíblias lá, você vê que a rota, tem a rota dos Filisteus, que era uma linha reta, né? E o Senhor levou ele pelo caminho do deserto até chegar a esse ponto. E essa notícia correu e chegou ao Faraó e disse: olha, o povo está perdido, não sabe para onde vai. Porque ao invés deles ir direto para ir embora, né? Eles estão perdidos no deserto, não sabem para onde é que vai. É assim que as pessoas pensam. Pensam, esse povo está perdido, estão perdendo a vida, né? Estão deixando de curtir a vida, estão deixando de estar na folia, estão deixando de estar... É assim que as pessoas pensam, estão perdidos, estão iludidos. No entanto, você está sendo guiado por Deus, por um caminho que o mundo não pode conhecer. Aleluia. E o faraó juntou o seu exército e foi atrás do povo. E quando chegou nesse ponto aqui, que o povo levantou e viu o exército de faraó atrás de si, na sua frente o Mar Vermelho, na sua retaguarda estava o deserto e as montanhas lá. Eles: estamos perdidos. Mas qual foram as palavras de Moisés? Vocês podem estar contemplando somente deserto, está contemplando somente o mar, que era impossível de eles atravessarem. Por trás estava o exército de Faraó. Mas olha, vejam que o Senhor é quem vai pelejar por vocês. E vocês verão que a partir de hoje o Egito vocês nunca mais verão, porque Deus fará maravilha no meio de vós. Irmãos, isso é maravilhoso. E saber que o Senhor cuida do povo dele, não só naquela época, ele continua cuidando hoje também. E a Bíblia diz que tudo quanto antes foi escrito foi para o nosso ensino. E se eu tomo posse dessa palavra como sendo uma palavra real, que é um princípio que Deus não me deixa só, mesmo diante de situações que eu considero que ela é intransponível, eu posso dizer: eu sei que o Senhor pelejará por mim. E se eu não crer nisso, irmão, eu vou olhar somente para as minhas forças, para as minhas possibilidades. Mas eu quero convocar você nesta noite a crer no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A colocar o seu coração e a sua fé no Deus do impossível. E Moisés disse, diante do argumento das pessoas: e agora? E eles disseram: porventura não tinha sepulcro no Egito? Porventura não tinha sepulcro no Egito? Para nós morrer lá? Mas você nos tirar de lá para vir morrer aqui no deserto? Quando você lê o capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz, se nós lemos no 14, 13, 14 e 15, no 3, no 13 e 18, a Bíblia diz que os egípcios, eles começaram a doar prata, ouro, eles pediam, e eles saíram de lá ricos. Mas no 18 o Senhor diz uma coisa, o versículo 18 do capítulo 13, diz que o povo saiu armado. 600 mil homens saiu armado. E agora, diante da dificuldade, mesmo eles estando armados, eles estavam sem ânimo de alma, sem ânimo de espírito para lutar. Entende? 600 mil homens armados já é um exército e tanto. Concorda comigo? 600 mil homens armados.
eles poderiam, se eles tivessem com um coração cheio de força, cheio de fé, eles poderiam dizer: nós vamos lutar, e o Senhor. Versículo 18 diz assim: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito, armados. Irmão, o que eu estou querendo dizer com isso é que Deus já nos deu as armas, e você não está usando as armas que Deus lhe deu para vencer o inimigo. Vocês conseguem entender isso, irmão? Está dando sono em vocês? Entende o que eu quero dizer? Nós temos falado sobre as armaduras que Deus nos deu, nós temos falado sobre a glória que o Senhor tem prometido para nós, e a armadura que Deus nos dá é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é? É a couraça da justiça, não é? É o evangelho da paz, enfim, é uma multidão de coisas que o Senhor tem nos indumentado para que nós possamos lutar contra o dia mal. Os homens saíram armados, eram 600 mil homens, mas diante da dificuldade eles não fazem nem menção da possibilidade de lutarem, mas eles apenas murmuraram, dizendo: olha só, nós devíamos ter ficado era lá mesmo, para morrer lá. Esse não é o espírito que agrada a Deus. E diante dessa argumentação, diante de Moisés foi orar ao Senhor, e a resposta do Senhor foi o quê? Por que você está olhando para mim? Por que você está me suplicando? Diga ao povo que marche. Entende? E essa é a palavra que o Senhor me trouxe hoje. Diga ao povo que marche. Então deixe de ser covarde, deixe de ser medroso, deixe de ser melindroso. Você foi chamado, foi para marchar, para vencer, para glorificar o nome do Senhor. Deixe de ser medroso. O Senhor disse a Moisés: por que você está falando comigo? Diga ao povo que marche, meu amigo. Porque muitas vezes a liderança pode ser levada pela circunstância da própria congregação. Por exemplo, se todos os irmãos forem fortes, cheios de vigor, ele vai chegar sempre para o dirigente, o pastor, e vai dizer: irmão, vamos para frente, vamos evangelizar. Irmão, tem uma porta ali, irmão, eu vou evangelizar. Irmão, tem um irmão ali com dificuldade, irmão, pode deixar comigo que eu vou ajudar aquele irmão. Tem outro ali necessitado, outro irmão, eu vou ali. Ei, tem um serviço aqui na igreja para fazer, irmão, pode deixar que eu vou fazer. E o pastor fica maravilhado com a atitude das pessoas. Isso lhe encoraja. O contrário também é verdade. Onde chega os irmãos, vamos ali, não, irmão, hoje eu não posso não, que eu estou ocupado. Irmão, tem uma visita ali para fazer, mas pai, não posso não, irmão, não posso. Aí o pastor fica triste, arrasado. Pode ser, o que eu estou querendo dizer, ele fica influenciado pela falta de ânimo da congregação, como no caso de Moisés. Ainda bem que ele fez a coisa certa, ele foi o quê? Foi orar ao Senhor. Aí o Senhor foi e disse para ele: o que é que você está falando? O que você está falando comigo? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E aí é o nosso desafio, irmãos. O Senhor está querendo que nós marchemos. Você está vendo o mar vermelho? Não se preocupe não, você caminha. Na hora que você pisar o seu pé, o mar vai se abrir e você vai passar em seco. Eu creio nisso. Deus tem feito isso na minha vida. Eu sou uma prova viva disso. Eu era um menino de rua, jogado aí na rua, pedindo comida na rua, pegando o resto de comida na rua para comer, com 12 anos de idade. Mas eu sempre criei em Deus. Eu sempre cria no meu coração que o Senhor era real, que Ele era, nunca duvidei disso, nunca fui idólatra, nunca adorei a ídolo, nunca fiz nada disso, porque eu sabia que só existia um Deus verdadeiro. Aleluia. E as lutas que vieram na minha vida foram muito grandes. Desobediência minha também foi muito grande. Jesus foi paciente comigo. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor está bem pertinho de você, que Ele está dentro de você. O Senhor me revelou uma palavra interessante. Quando Moisés é tido como um dos maiores homens de Deus, e eu considero também Moisés um dos maiores homens de Deus. Ele era tão grande que os próprios Senhor diz assim: olha, se existe algum profeta entre vós, eu tenho me revelado a ele através de sonhos,
né? E através de visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara. Aleluia! Será que esse homem era grande? Ele disse: olha, se tem algum profeta entre vocês, eu me revelo em sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Eu tenho intimidade com ele, eu falo com ele cara a cara. Aí chegou o Senhor Jesus e disse assim: olha, viu João Batista? Eu digo a vocês que dos nascidos de mulher, nenhum há maior do que João Batista. Moisés ficou para trás. Moisés ficou para trás. E você não vê João Batista fazendo um milagre. Você não vê ele curando. Você não vê ele fazendo nada disso. Mas Jesus disse que dos nascidos de mulher, João Batista é maior do que todos. Mas Jesus fala uma coisa: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Você é o menor do reino dos céus? Aleluia. Nós temos falado sobre o reino dos céus. E por quê, irmãos? Se o Senhor falava cara a cara com Moisés, eu quero dizer a você que agora você não fala cara a cara. O Senhor está dentro de você, Ele está se movendo em você. Então como é que você não tem coragem, não tem ousadia para caminhar, para avançar? E o Senhor disse a Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E eu quero dizer isso a vocês, irmãos, porque você está triste, porque você está abatido com a circunstância, com o mar que está diante de você. O que o Senhor está dizendo é: marche, marche, avance. Retroceder jamais. Porque o Senhor fica feliz com aqueles que confiam nele, com aqueles que acreditam nele. O Senhor fica feliz com isso. O que aconteceu é que o povo avançou e o mar se abriu, e o povo pôde contemplar a destruição dos seus perseguidores. Esse não é o espírito nosso do Novo Testamento, haver a destruição das pessoas, mas nós podemos contemplar que você será um vencedor. Você será um vencedor, isso não tenha dúvida, porque o Senhor é quem pelejará por nós. Quem crê nesta palavra, quem recebe? Irmãos, a igreja nós vemos aí uma multidão, é uma multidão. O Senhor Jesus disse uma coisa: olha, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por ela. São a multidão, isso é a multidão. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que andam por ela. Então diga assim: eu quero ser um desses poucos, aleluia. Eu quero ser um dos poucos, eu quero ser um dos poucos. E eu trouxe um hino que muito tocou o meu coração, que eu quero neste momento fazer um momento de adoração ao Senhor. Que este hino na verdade é uma oração, é um grito da nossa alma, que não venha retroceder, que não venha recuar, mas sim marchar, mas sim avançar, porque essa é a vontade de Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, e toda a Escritura Sagrada é sempre nos levando para avançar, é para marchar, para não temer as lutas, os muros, as muralhas, não temer os mares, os rios que estão diante de nós, não temer a dificuldade, porque o Senhor está conosco. E por que nós esquecemos tanto disso? E ficamos presos a pequenas pedras que surgem no nosso caminho, com coisas, com perrengues pequenos demais, e esquecemos das promessas que o Senhor tem para nós, que é: um dia nós reinaremos com Ele, um dia nós reinaremos. Irmãos, voltando à questão, então, nós, segundo o Senhor Jesus, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E você é um cidadão do reino? Então você é maior, porque se o Senhor falava cara a cara com Moisés, agora Ele não fala cara a cara comigo. Ele habita em mim, Ele se move em mim, Ele está dentro de mim. Então não apague o Espírito Santo que está dentro de você. Não permita que mensagens do inimigo dizendo que você não é capaz, tire de você essa esperança, aleluia. Porque o justo viverá da fé, e se eu não creio que o Senhor está comigo,
aí o Senhor não tem prazer em mim. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então vamos louvar o Senhor com esse canto. Talvez vocês não conheçam, pode, de repente conhecem, porque às vezes eu penso que as pessoas não conhecem, eu vejo o povo cantando, né? Mas se vocês conhecem, vamos adorar o Senhor com esse grito, com essa oração de marchar. Vamos marchar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba essa palavra. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, porque só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Moisés falou muitas vezes ao povo: olha, o Senhor vai dar vitória a vocês, o Senhor vai dar vitória, tenham coragem, tenham fé. Mas eles estavam sempre murmurando, sempre se levantando contra o servo do Senhor, dizendo que era melhor ter ficado na terra do Egito. Nesta noite, que este exemplo sirva para nós, que nós não sejamos como eles, mas sejamos como Josué, um homem como Caleb, um homem cheio de fé, que creram que o Senhor, no Senhor eles poderiam avançar sem medo. Aleluia. Então, nesta noite é a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para vocês: marchem, 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 não retrocedam em nome de Jesus. Pai eterno, que a tua palavra seja real, que ela venha gerar vida no nosso coração, que as dificuldades, que as lutas que venham diante de nós sejam para demonstrar a nossa fé, seja uma oportunidade de o Senhor se alegrar conosco, com as nossas atitudes, com as nossas ações, dizendo: eu creio, Pai, no Senhor, e que isso não será o meu fim, mas pelo contrário, isso manifestará a glória do Deus vivo que está em mim. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que chegou aqui nesta noite, em nome de Jesus.